eu tenho aqui o hidrômetro, um registro, né? Os dois joelhos e tal, e o sistema que recebe a água através da rede pública. A lei nos diz que essa água tem que chegar pura, em condições de consumo, na torneira aqui, no hidrômetro. Aqui não tem torneira, mas no hidrômetro. Isso significa que você deve colocar um copo d'água e beber a água que sai lá na torneira do jardim, sem ter dor de barriga, sem pegar nenhum tipo de verme nem bactéria, porque a lei diz isso. Eu sei que vocês não têm coragem de fazer isso, eu também não, mas a lei diz isso. Você pode e deve beber da água que sai daqui e não pode lhe fazer mal. Se você tiver dor de barriga, ou tiver micróbio, ou qualquer outra barriga d'água, sei lá o que, você pode processar o SAI, porque ele vai dizer, curiosamente, né, são coisas curiosas que acontecem no Brasil que você não consegue entender. Então, vou dizer aqui, tomando o SAI de Volta Redonda como exemplo, se tem gente que mora em outra cidade, tem SEDAI, ou o SAI mesmo, depende da cidade que você mora. Agora, o curioso é que o próprio SAI vai fazer o ensaio da água. Não é correto, porque se a água não estiver potável, ele não vai dizer que não está potável, ele vai dizer que está potável. Então, o correto seria contratar uma empresa de fora, isenta, para a gente poder ir lá e fazer os ensaios. Esse é o correto. Só que, não tem laboratório, não tem certificação, papapá, ppp. Eu já falei muito com a universidade que era para a gente poder entrar nesse caminho aí, a universidade entrar nesse caminho aí, mas às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, por exemplo, a universidade, a UGB, estou falando da UGB, seria uma para entrar nisso aí, dizer, olha, vem aqui no meu laboratório que a gente vai testar a qualidade da água, vamos fazer um contrato, porque aí é uma empresa de fora que está verificando um trabalho realizado por outra. Se eu faço o trabalho, a mesma coisa, se eu faço uma construção e eu atesto a qualidade da minha construção, não é muito, não vou dizer que é ético, mas não é muito limpo, porque eu mesmo posso não indicar os erros que eu reconheço. Então, o mesmo vale para isso aqui, mas funciona assim e tudo bem. Aí você não toma água, prefere tomar água da mina. Algumas pessoas preferem do que tomar água do SAI, e eu não tiro a razão dela. Bom, isso aqui é o abastecimento da rede pública, né? Põe lá o hidrômetro. Antigamente se media isso por pina, né? Por estimativa, mas aí as pessoas pagavam muito, consumia muito e pagava pouco, consumia pouco e pagava muito, o hidrômetro acabou sendo o mais correto. Quando não tem, principalmente em sítio, em locais isolados, se utiliza o poço, né? Poço artesiano, semi-artesiano, eu posso pegar água do açude, lago, etc, etc. O grande problema disso é que, se a água do SAI não tem controle, essa tem muito menos. Então, a coisa mais antiga de controle de água que se existe, e ainda com alguma eficiência, é ferver a água. Para você beber, para você fazer comida e etc., pega a água e ferve. Com o avanço da tecnologia, com o avanço dos vírus, coronavírus, etc., etc., os vermes, os micróbios vão ficando mais resistentes. Então, a quantidade de produtos que são necessários para tornar a água potável acaba sendo aumentado, o tratamento da água começa a ficar mais caro, e etc, etc. Então, o fato de ferver a água hoje já não garante totalmente que ela está isenta de micróbios e vermes. Antigamente garantia, hoje já não é tanto assim. Então, consumir água de poço, às vezes, é a única alternativa que se tem na situação em que se encontra. Entretanto, tem essa dificuldade. Perguntas até aí? Tranquilo? Vamos em frente.
captou a água, chegou a água na casa. Aí tem que ver como é que eu vou fazer chegar a água do hidrômetro ou da bomba do poço até no meu lavatório, no meu vaso, e etc, etc. Aí isso se chama sistema de distribuição. Ou seja, que eu vou agora abastecer os locais onde eu vou utilizar. Então, eu vou colocar água no vaso, vou colocar água no lavatório, vou colocar água no chuveiro, etc, etc. O primeiro sistema, desculpa, é o sistema direto. Esse sistema direto indica que você não tem caixa d'água. A água vem direto da rua e para abastecer o lavatório, para abastecer o vaso, para abastecer a pia da cozinha, para abastecer a máquina de lavar, com a pressão garantida. Está dizendo aí, a pressão de 10 MCA, que é a pressão mínima estipulada por essa norma, equivalente a 1 kg força por centímetro quadrado. Faltou um centímetro quadrado aí. Dúvida, gente? Sair de novo, né? Vamos voltar. Perguntas? Tranquilo, né? Por enquanto tá tranquilo, professor. E vai ser assim. Aí eu tenho sistema indireto. Pode ser com bombeamento ou sem bombeamento. O sistema indireto é o que utiliza a caixa d'água. O que quer dizer que, quando você recebe a água da rua e ela vem com pressão insuficiente, você faz uma cisterna, põe uma bomba e começa a mandar água da cisterna para a caixa d'água, que tecnicamente a gente chama de reservatório superior e chama de reservatório inferior. Então, mandando água para a caixa d'água, depois, por gravidade, ela vai abastecer o vaso, vai abastecer o chuveiro, vai abastecer a máquina de lavar, vai abastecer a pia da cozinha, por gravidade. Então, isso aqui você tem o reservatório. É o que a gente mais utiliza. Aí você vai dizer, professor, qual é a vantagem de ter o reservatório? A vantagem de ter o reservatório é que o sistema de água fria funciona sob pressão na tubulação. Vocês já perceberam que a tubulação que conduz água é muito menor do que a tubulação que escoa o esgoto. Por exemplo, uma tubulação de água, vamos dizer, meia polegada, tem várias conversões, mas fazendo uma conversão aí, meia polegada de diâmetro equivale a 2 centímetros. Uma tubulação de esgoto mínima é de 50 milímetros, 5 centímetros. Então, olha a diferença de uma para outra. Por que a tubulação de esgoto é tão grande e a tubulação de água é tão pequena? A tubulação de água é pequena porque ela funciona sob pressão, tubo cheio. Então, eu tenho que fazer vasos comunicantes lá da hidráulica. Isso é um ponto. A tubulação de esgoto funciona por gravidade. Então, a tubulação não funciona cheio, ela funciona meia cana, ela tem uma declividade onde ela escorre, por isso a diferença. Estou falando isso só para dizer, a tubulação de água fria, ela carrega por si só a necessidade de trabalhar sob pressão, por isso entra a gravidade, daí a necessidade da caixa d'água. Então, a vantagem, por exemplo, é manter a pressão uniforme nos pontos de consumo. A desvantagem é a caixa d'água acumula sujeira. Se você não limpar periodicamente, não lavar a caixa d'água pelo menos uma vez por ano, a probabilidade de você ficar doente é muito grande, porque começa a trazer sujeira para dentro da tubulação. Então, tem vantagem e desvantagem. Tem um sistema misto. O sistema misto é aquele que tem uma parte dos pontos de consumo, uma parte dos pontos de utilização ligado diretamente na tubulação da rua e a outra parte ligada na caixa d'água. É, por exemplo, o sistema que a gente utiliza. Então, o que a gente faz? A gente tem
A torneira de jardim, por exemplo, algumas pessoas têm ducha no fundo da casa, outras pessoas ligam a mangueira, e etc, etc. Mas a grande maioria dos casos tem a torneira do jardim. A torneira de jardim é abastecimento direto, não passa pela caixa d'água. E os demais pontos da casa passam pela caixa d'água. Aí é um sistema misto. Ou seja, o sistema misto ele é resultado da união de dois sistemas. O sistema direto, torneira do jardim, pega a água direto da rua, e sistema indireto, que passa pela caixa d'água. Então a gente já sabe qual é o local, como é que faz a captação da água, como é que a água chega. Ela pode chegar pela rede pública e ela pode chegar também através do poço. A gente já sabe como é que ela se distribui. Agora vamos entender a questão do consumo de água. 72% é na agricultura. Em torno de 70%. Significa que se gasta muita água para fazer irrigação. Então, hoje as pessoas jogavam água de forma desordenada, sem muito cuidado, então se gastava água à beça. Ainda se gasta muita água. Hoje põe aqueles aspersores, hoje começam a pensar em reduzir um pouco a questão da agricultura, porque ainda se consome muita água. O consumo animal, o que significa isso, gente? É a questão fundamentalmente de dar banho em cachorro, de fazer pet e negócio de... Então, há um grande consumo de água, em torno de 11%. Consumo urbano é o nosso consumo da nossa casa, como é que a gente gasta água, 9%. O consumo da indústria, 7%, e o consumo rural. Esse consumo rural não tem nada a ver com a agricultura, é a parte que as pessoas se utilizam lá para lavar roupa, ou seja, foi feita uma diferença entre o consumo urbano e o consumo rural. Por ter menos pessoas, etc., na parte rural tem 1% só, enquanto na parte urbana tem 9%. Cada pessoa, você tem aí a mínima quantidade de água. Todos os livros, pelo menos que eu tenho acesso, indicam que cada pessoa deve consumir 200 litros por dia. Na verdade, isso é uma literatura um pouco antiga. A ONU hoje já reduziu para 110. Ou seja, que equivale a 3.300 litros de água por mês, que atende às necessidades de consumo das pessoas. Mas aí vocês vão falar, mas professor, o cara bebe 3.000 litros de água por mês? Não. O consumo é dividido da forma como está colocado aí. Em torno de 35%, 36% a descarga do manhã. 31% a questão de tomar banho e etc. 14% lavagem de roupa, 8% no jardim, automóvel, limpeza da casa e etc. 7% para arrumar a cozinha e 4% para beber e a alimentação. Vamos ver aqui, 110 vezes 4%, vamos ver, só para a gente fazer uma conta aqui, para a gente poder ter uma ideia. Ó, vezes 0,04. 0,04. Dá 4 litros, mais ou menos, considerando os 110. Então, as pessoas têm que beber lá em torno de 3 litros, 2 litros, e gasta 2 litros. Então, isso aqui é uma estimativa. Ou seja, os 110 litros está dividido aqui. Então, olha só, 36 litros, 36%, vamos lá, 110 vezes 0,36. 40 litros para tomar um banho, para dar descarga. Se você considerar que cada descarga gasta 6 litros, indica que você tem 5 descargas por dia. Tem dia que você dá mais, tem dia que dá menos, mas isso em média. Enfim, o consumo de água, então, os 110 litros, é dividido nessas situações aqui. Então, aí a questão como é que
um apanhado no Brasil, o que acontece na água. 40% é a média da água desperdiçada no Brasil após o tratamento. Vocês estudaram na hidrologia e há de se lembrar que 12% da água doce disponível no mundo está no Brasil. 48% dos brasileiros admitem que usa água com pouco controle. Em alguns locais, a pessoa chega a consumir 200 litros por dia. Haria uma previsão de 55% dos municípios podem enfrentar falta de água até 2015. Esse é o relatório da ANA, acho que 2012, parece que é. Bom, olha só. O primeiro ponto básico... Gente, alguma dúvida? Podem falar a hora que quiser, tá? Fiquem à vontade. Eu não sou brabo. Pelo contrário, até gosto da participação de vocês. Então, fiquem à vontade. Não, tudo tranquilo? Vamos em frente. Tá maneiro, professor. A primeira coisa que a gente precisa calcular para desenvolver o projeto de instalação de água fria é quanto vai gastar de água. Que aí eu faço a minha caixa d'água, eu vou considerar um sistema misto, faço a minha caixa d'água, e a primeira coisa que eu vou fazer, eu posiciono lá na minha arquitetura, converso com o profissional que vai fazer o cálculo estrutural e etc, etc. O consumo diário, o que é? É a quantidade de litros por dia vezes o número de pessoas, né? É o consumo per capita. Então está lá, uma equaçãozinha simples para a gente poder fazer isso. Então tem aqui onde foi passado para a gente o consumo per capita em várias situações. Residência popular, 120, residência 150, restaurante e tal, e etc. 120 per capita indica 120 litros por dia. 150 per capita indica 150 por dia. No supermercado, 5 pessoas por metro quadrado. Na lavanderia, 30 por quilo de roupa seca, e por aí vai. Então, olha só, para a gente, considerando essas tabelinhas, para a gente poder terminar a primeira aula, sem avançar demais, vamos fazer aqui junto. Vocês estão lendo aqui o exemplo. Então, vamos fazer junto aqui o consumo diário de um edifício. Lembrando que residência e apartamento, a gente considera 2 pessoas por quarto, tá? Então, residência, apartamento, 2 pessoas por quarto. Estão achando aí? Vamos fazer junto? Dá para acompanhar junto aí? Então, anote aí. Então, o que ele está pedindo? Vou ler de novo aqui. Dimensionar um consumo diário de um edifício de 3 andares, sendo que cada andar possui 4 apartamentos e cada apartamento possui 3 quartos. Ok? Primeiro passo, determinar o número de pessoas. Vamos lá? Anotaram aí? Primeiro passo, determinar o número de pessoas. Ok? Então, olha só, se eu considero 2 pessoas por quarto, vezes 3 quartos, eu tenho 6 pessoas em cada apartamento. Tá? No andar, eu tenho 6 vezes 4, 24 pessoas por andar. Ó, então vamos de novo. 2 quartos, 2 pessoas por quarto. Cada apartamento tem 3 quartos.
2 pessoas por quarto, vezes 3 quartos, 6 pessoas, ok? Por apartamento. Então, 6 pessoas por apartamento. Se eu tenho 4 apartamentos por andar, eu vou fazer 6 vezes 4, que eu tenho 24 pessoas por andar. Vinte e quatro pessoas por andar, vezes 3 andares, dá 72 pessoas. Então, esse edifício, a instalação hidráulica vai ser para atender a 72 pessoas. Perderam aí? No apartamento, eu tenho aqui 200 litros por dia. Na tabelinha anterior, tá dando para ver aqui? Ó, 200 litros por dia. Você vai fazer 72 vezes 200. Quanto deu? 14.400. A norma recomenda que você tenha que ter uma reserva para 2 dias. Então, tem que multiplicar isso por 2. Em função do problema de abastecimento e tal, você tem que ter uma reserva para 2 dias. Então, dá 28.800 litros. Ok? 200 litros por pessoa por dia. Está aqui, ó. Apartamento. Está chegando aí? Ou eu tirei? Tá aparecendo? Está aqui, ó. 200 litros por dia, por pessoa. Per capita por pessoa. Eu deixo isso. Isso, no caso aí, para 2 dias, né? Está aqui, ó. No sistema de distribuição, a recomendação da 5626, o reservatório aqui foi invertido. O reservatório superior possui 40% da água total e o reservatório superior 60%. Acabou invertido aí, né? Não, eu estou lendo errado. O reservatório inferior possui, tem que ser 60%. Aqui acabou trocando e eu não vi. Depois eu vou corrigir isso. Então, por favor, corrijam aí. Reservatório inferior, a cisterna, leva 60% da água. E o reservatório superior, a caixa d'água, 40%. Corrigir aí? Isso aqui está errado. Tem que trocar. Eu acabei colocando aí, passou batido, eu não vi. Então, cisterna é 60%.
caixa d'água 40%. Ok? Então, desse volume todo, a cisterna vai ter 28.800 vezes 60%. A cisterna fica com 17.280 litros. E a caixa d'água fica com 11.520. É o pedido que a gente fez. O consumo diário é 14.400. Só que a gente completou e fez a cisterna e a caixa d'água. Alguém perdeu? Dúvidas? Reservatório. Professor, eu fiquei perdida no reservatório aí. Você não pode repetir? Claro. 14.400 você chegou. Sim, 14.400 consumo diário, sim. Aí só na divisão do reservatório. Aí, pois é. Então, deixa eu só repetir. A norma recomenda 2 dias de reserva. Então, você pega 14.400 e multiplica por 2. Tá 28.800, ok? Ok. Aí, desse total, 60% vai para a cisterna. Então, você pega 60% de 28.800, que dá 17.280 litros. E a caixa d'água é a diferença. 28.800 menos 17.280, 11.520. Ah, sim, agora eu entendi de onde que saiu o 11.520. Tá bom, professor? Obrigada. Valeu? Mais alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo? Então, devo desculpas a vocês pela dificuldade de começar. Eu não sei o que aconteceu aqui, eu acho que acabei desconfigurando o Teams. Vou ver se semana que vem já não acontece isso não, tá? Sem problema, professor, tá tudo bem. Tá bom? Gente, obrigado aí, um bom fim de semana. A informação que eu tive, a aula ainda é até 8h30, não é? Acho que sim, professor. Acho que é isso Os outros mesmo. professores estão parando às 8h30, né? Tá bom, gente. Então, um bom fim de semana, tudo de bom, tá? Tamo junto aí, um prazer conhecer vocês. Para o senhor também, professor. Até semana que vem. Valeu. Falou, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite aí. Bom Falou, final de semana. professor. Boa noite. Bom Boa final de noite, semana. bom fim de semana a todos.